O ex-deputado João Rodrigues nos recebeu aqui no escritório do seu partido, o PSD, em Chapecó, para falar sobre essa nova decisão do STF. João, como você recebeu então essa informação de que agora você tem novamente os seus direitos políticos assegurados? Olha, para mim é uma alegria muito grande. Essa é a convicção de que eu sempre estive razão, de que houve uma grande injustiça e um grande equívoco. Essa decisão que veio completa e determinando a devolução de todos os meus direitos para votar e ser votado. Isso é nada mais do que a cidadania. Então isso me permite recuperar aquilo que me tiraram indevidamente por um equívoco, por uma grande injustiça. João, o senhor foi condenado pela compra de uma retroescavadeira, na verdade uma licitação, quando o senhor assumiu a prefeitura de Pinhalzinho em 1999. O senhor se considera injustiçado? Olha, todo e qualquer bandido que está no sistema carcerário, ele se diz inocente. Então é muito normal que todo mundo diga, é injusto. O meu caso, não sou eu que digo isso, é o próprio judiciário brasileiro, que ele se contradiz em dados momentos e ao mesmo tempo pede a minha absolvição pela tipicidade da pena, ou seja, não tem crime. Segundo o prefeito à época, Darcy Fiorini, assumiu publicamente. Foi um ato praticado por ele, eu apenas dei uma assinatura para a compra de uma máquina velha, no troco de uma máquina nova, sem haver nenhum prejuízo ao município. Então não pratiquei nada de errado. Paguei uma conta muito cara. A injustiça é a pior dor que o ser humano pode sofrer. Eu passei por isso. Eu fui encarcerado, sem cometer absolutamente nada de errado. Mas estou feliz, com a alma lavada, porque estou em liberdade. E já vai completar 2 anos isso, pelas decisões que me vieram do próprio Judiciário e agora mais recentemente, o próprio Ministério Público Federal pedindo o arquivamento desse processo. Agora, João, quais são seus planos políticos daqui para frente? Pretende concorrer à Prefeitura de Chapecó esse ano? Se porventura a comunidade local, o povo entender e os partidos entenderem que eu possa contribuir para o próximo processo eleitoral, estou com muita vontade, sim, de voltar a governar Chapecó. Mas não depende de mim, depende do povo. Se esse for o sentimento, é claro que voltarei com mais vontade, com mais garra, com mais determinação, mas, acima de tudo, acertando muito mais do que acertei até aqui. Como o senhor avalia hoje a classe política tão criticada pela sociedade, principalmente pelos privilégios, benefícios? O senhor acha que a visão do eleitor pode mudar? O fato é que a classe política brasileira, ela promove, é bem verdade, em dados momentos, muitos erros. Os privilégios não são tantos quanto se propaga, mas existem benefícios, obviamente, que poderiam ser mais ajustados, cortados, diminuídos, para que se aproxime da realidade do povo brasileiro. Mas a insatisfação, eu acredito, da classe política e o povo em relação a ela é o distanciamento. Eu fiz política sempre de cidade por cidade. Com toda a insatisfação obtida, eu nunca perdi eleição. Então vai de político para político, cada um constrói a sua história. O senhor sempre combateu a esquerda, principalmente o PT. O senhor acha que ainda há espaço para partidos que defendem esse ideal? A esquerda é necessária, tem que ter o contraditório. Os senhores já pensaram, se todo mundo fosse unânime em pensar do mesmo jeito, aí teríamos um regime totalitário. A esquerda é muito boa na oposição, ela é ruim de serviço, ruim de gestão, mas boa na oposição. E eu acho que não há mais espaço para a gestão da esquerda da forma como ela pretende. Não há mais espaço para governar da forma como o PT pensa. Agora, na esquerda e na oposição é necessário, tem que existir o contraditório. E se o senhor ainda fosse deputado federal, o senhor teria votado a favor da reforma da Previdência? Quais outros projetos o senhor acha importante para o país? Eu votaria sim, porque ela é necessária para o país. Mas eu acho que a reforma principal que tem que haver agora no Brasil é a reforma tributária. Esta carga tributária, que é a maior do mundo, ela não é possível continuar, tem que ser reduzida. Diminuir o número de impostos por si só já reduz a contribuição. Diminuir também o percentual de impostos. Aí nós vamos gerar mais emprego e movimentar ainda mais a economia brasileira. João, como você avalia então o governo de Carlos Moisés da Silva, governador eleito aqui de Santa Catarina? Acha que os representantes da nova política estão fazendo um bom trabalho? Eu acho que o governador cometeu um erro grave na sua vida pública. Primeiro, ele se elegeu pelo efeito Bolsonaro. Eu, particularmente, fiz campanha para o presidente Bolsonaro. Confio muito nele. Agora, o governador se elegeu à sombra do presidente Bolsonaro. Eu acho que o erro foi ele romper com o governo federal. Ora, nós tínhamos a possibilidade única
de ter recursos para a duplicação da 282, recursos para as obras federais na nossa região, pela relação governo e federação. Isso foi rompido pela vaidade. Então, acho que cometeu um erro o governador Moisés. Tem tempo de recuperar, mas até aqui, com todo o respeito que tenho, eu acho que está deixando a desejar. João, como você analisa, então, o cenário político nacional? Acredita que o governo Bolsonaro tem atendido às expectativas da população? Os pequenos pecados cometidos pelo atual governo estão mais na rede social, um pequeno debate, uma palavra mal interpretada. Mas a equipe que o presidente Bolsonaro montou, nunca antes na história desse país teve um governo tão qualificado, tecnicamente, como está tendo. Eu acredito muito no governo do presidente Bolsonaro. Porém, a única observação, estamos tendo brigas desnecessárias, debates que não contribuem. De resto, tenho fé, vai dar certo e o Brasil está melhorando. Muito obrigado pela entrevista. Conversei com o ex-deputado João Rodrigues, aqui no escritório do PSD em Chapecó.